E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tuti, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, como vocês podem ver, é um vídeo diferente. Eu não estou trazendo mais speed paint para vocês, estou trazendo um tutorial que foi pedido por um inscrito nos comentários de um vídeo aqui do canal. Vou ler o comentário deles para vocês. O inscrito é chamado Vitor Ângelo e ele comentou: eu melhorei bastante e tenho tentado pintura digital. Está bom, mas não está no nível que eu quero. Por isso gostaria de pedir um tutorial de luz e sombra na pintura digital, no estilo dessa sereia, porque ele comentou no vídeo que era a sereia. Uma coisa bem realista, porque ainda faço pintura simples de anime. E se realmente fizer o vídeo, diga as ferramentas do Photoshop que são equivalentes às do Paint Tool Sai, porque ele usa o Paint Tool Sai. Bom, eu sofri da mesma coisa, eu tive o mesmo problema. Quando eu comecei na pintura digital, eu ainda estava desenhando muito mangá. E eu queria desenhar uma coisa um pouco mais realista, um pouco mais sombreada, mas eu não sabia como, e eu fui testando até conseguir. Então eu vou mostrar para vocês o meu método para fazer uma pintura um pouco mais realista, e eu espero que vocês consigam aprender bem com isso. Vamos lá? Bom galera, eu vou mostrar para vocês, tanto no Photoshop como no Paint Tool Sai, como ele pediu. Eu vou fazer tudo em preto e branco, porque eu acho que é mais fácil de explicar. Porque com cor depois envolve um pouquinho mais de coisa, um pouquinho mais complexo. Mas a base é a mesma. Se você aprende preto e branco, você consegue fazer com cor também. Bom, primeiro de tudo eu vou fazer um círculo aqui. Eu vou mostrar por um círculo. Depois eu mostro um exemplo de aplicação desse método que eu uso. Primeiro de tudo, o que eu faço? Eu pego uma cor, um tom médio, ou seja, nesse caso, um cinza médio. E eu preencho toda a parte do desenho que eu quero sombrear. Nesse caso eu estou usando preencher, que é o mesmo que está aqui, o preencher do Paint Tool Sai. O que eu faço depois? Eu pego um brush, que é um pincel. Eu estou usando esse pincel aqui, como vocês podem ver, que ele tem uma textura um pouco diferente, né? Ele não é redondo normal. Eu estou usando ele porque eu gosto um pouco mais dele, exatamente por causa dessa textura. Mas você pode usar qualquer brush, você pode usar um brush redondo normal, e você pode usar um brush diferente que você tem aí, qualquer um tudo bem. Eu estou usando esse brush, e no Paint Tool Sai eu costumei a usar o pincel. Eu costumei a usar essa ferramenta aqui, que eu achei que, pra mim pelo menos, foi a que mais se adequou. Essa ferramenta pincel aqui, ó. Eu usava ela numa opacidade um pouquinho baixa, chega mais ou menos 70%, eu acho que tá bom, era o que eu costumava fazer. No Photoshop você pode fazer de duas maneiras, ou você pode vir nas configurações do pincel e ver se transferência tá ligada. O que é esse transferência? Ele vai fazer com que o seu pincel solte tinta de acordo com a pressão da caneta que você está pondo. Então se eu coloco bastante pressão, ele fica escuro. Se eu vou soltando, ele vai clareando, tá vendo? Eu faço dessa maneira porque fica mais fácil. Ou você pode diminuir a opacidade para cerca de 70% também. Dá na mesma coisa, mas eu acho que com a pressão, fazendo assim com a pressão, ele fica um pouquinho mais rápido de se misturar as cores, de fazer um sombreado bacana, tá? Bom, vou fazer com esse círculo para mostrar para vocês como é que eu faço. Eu bloqueei a camada aqui para ficar só dentro do círculo, tá? Vocês podem fazer isso, ou vocês podem criar uma camada nova, apertar Alt, e tá vendo que aparece um quadradinho ali? Clicar nela, que daí ela fica presa só na camada de baixo. Dá na mesma você fazer assim ou você bloquear a camada. Bom, como é que eu faço? Primeiro eu imagino aonde está vindo a luz. Nesse caso, eu vou fazer a luz vindo daqui de cima, tá? Então a sombra vai ficar aqui embaixo. Bom, eu primeiro pego um tom bem escuro. Eu não coloco preto, totalmente preto, porque é muito difícil você usar um preto na pintura mesmo. É muito complicado de usar. Eu sempre coloco um cinza bem escuro. O que eu faço? Eu começo a passar em volta, sempre imaginando que a luz vai estar por aqui, então a sombra vai estar na parte de baixo. Então eu passo mais forte na parte de baixo e vou passando um pouquinho mais fraco quando vai chegando a luz. Vocês podem ver que assim, não está muito
não tá muito mesclada as cores. O que eu faço então? Eu uso conta-gotas, que é no Alt, ou esse botãozinho aqui, ó. E eu vou fazendo assim, eu vou clicando numa cor e passando em cima das outras. Devagar, sempre com a pressão meio bem suave. E tá vendo que ele começa a mesclar, mas ainda tá mais ou menos? Então, eu vou pegando e passando, eu faço isso várias vezes. Eu faço esse processo muitas vezes, eu vou fazendo até eu achar que o sombreado ficou legal, que ficou no nível assim de mesclagem que eu achei bacana. Você pode ir aumentando ou diminuindo o pincel, né? Se você... No começo você vai fazer com um pincel bem grande e depois provavelmente você vai diminuindo para dar mais detalhes no desenho. Como vocês podem ver, já está começando a ficar mais mesclado já está começando a ficar bacana, mas isso é só a sombra. Depois que eu coloquei a sombra, o que eu faço? Eu escolho a cor original e subo ali até quase um branco. Então a luz eu imagino que vai ficar por aqui assim, ó. Então aqui vai ser o mais forte do branco e depois ele vai clareando aos pouquinhos até chegar nas partes de sombra. Vocês podem ver que no começo ele fica bem confuso e eu sempre deixo assim. Eu sempre começo assim porque é uma coisa bem rápida de se fazer e você já tem noção dos valores que você colocou na imagem. E só depois eu vou mesclando e vou dando essa suavidade, né? Tem partes que eu não deveria mesclar e partes que eu mesclaria mais. E isso você vai vendo dependendo do desenho que você está fazendo. Você tem que ver, por exemplo, se a parte... Por exemplo, você vai fazer um braço. Você vê que ele é uma curva assim. Então essa parte você vai ter que mesclar mais. Agora, se você vai fazer a sombra do queixo no pescoço, você vai fazer uma coisa mais reta e vai mesclar um pouco menos, né? E eu vou fazendo assim, eu vou passando bem devagarzinho, escolhendo com o conta-gotas o tom que eu quero e vou passando por cima uma vez, outra vez e vou repetindo esse processo pela imagem inteira. Pode parecer meio complicado, meio demorado, mas não é. Conforme você vai pegando o jeito, você vai fazendo isso aqui cada vez mais rápido e mais prático, né? Fica mais prático de fazer. Bom, eu faço assim, né? Vou fazer a sombra projetada, imagina que a luz está ali. Então a sombra projetada vai ficar para cá assim, né? Mas essa parte da sombra projetada eu não vou fazer muito trabalhada. Eu faço dessa maneira e tem mais uma maneira que eu faço. Imagine, por exemplo, se você quer fazer uma roupa, a roupa você vai ter que mesclar um pouco menos para dar a noção de material, né, de pano. Se você quer fazer pele, você vai ter que mesclar um pouco mais. Aí eu acho que esse método já não é tão eficiente, só esse método não é tão eficiente. Esse método eu uso ele assim para fazer roupa. Como é que eu faço se eu for fazer uma pele ou se eu for fazer uma coisa mais lisa? Eu faço exatamente igual, eu faço todo esse processo e depois eu uso essa ferramenta chamada Smudge. Vocês podem ver aqui que está ligada a dispersão, transparência e suavidade. É importante que elas estejam ligadas. No Photoshop é essa ferramenta chamada Blur. Tá? É uma ferramenta, deixa eu mostrar aqui para vocês, chamada Blur, aqui, tá aqui embaixo. Ela funciona exatamente igual, acho que até um pouquinho melhor do que essa Smudge. A Smudge, o que ela faz? Ela pega os tons que estão dos lados e mescla eles, uma coisa bem lisinha. Aí quando eu quero fazer uma coisa bem lisa, eu faço todo esse processo anterior que eu mostrei para vocês. E, além disso, eu passo essa Smudge Tool, né? Essa ferramenta chamada Smudge, que seria igual à ferramenta chamada Blur. Aí é importante mostrar só o seguinte, conforme você vai passando, alguns lugares ela mescla mais do que devia. Então você tem que fazer o quê? Pegar o pincel, passar o pincel de novo com o tom que você quer e mesclar de novo a parte que você quer que mescle. Vocês podem ver, por exemplo, ela mesclou aqui para fora. Ela mesclou o cinza daqui com o cinza que estava aqui fora. Essa parte de cima ficou muito clara e eu quero que ela fique mais escura. Então eu passo o pincel de novo, vou lá e mesclo de novo, tomando cuidado para não pegar a parte de fora, entendeu? Eu faço dessas duas maneiras o sombreado. Basicamente é só assim que eu sombreio. Eu faço essas duas técnicas. Porém, é importante saber o quando mesclar e o quando não mesclar. Se vocês veem aqui, por exemplo,
Vou mostrar para vocês um desenho aqui que eu fiz recentemente. Vocês podem ver que aqui, essa parte aqui eu mesclei bem, mas a parte do nariz aqui, por exemplo, tá quase nada mesclado. Então é importante saber que parte está pegando luz, que parte está pegando sombra, e o que mesclar e o que não, para deixar essa pegada mais realista, né? Então você tem que estudar bastante os planos do rosto, ver, por exemplo, o que está conectando, o nariz conecta aqui, o lábio, como é que é, o lábio um com o outro, você tem que mesclar um pouco menos. E assim você vai estudando e você vai aprendendo a fazer um sombreado mais realista. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do meu jeito de pintar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, comenta aí, que é a coisa mais importante, a mais legal, é ler os comentários de vocês e trocar uma ideia. Se vocês ficaram com alguma dúvida do que usar, tanto no Photoshop quanto no Paint Toolsai, comenta também, que eu vou responder todo mundo que precisar, viu? Dá um like aí se vocês curtiram, se inscreve no canal e olha o link aí na descrição da fanpage, que lá tem desenhos exclusivos e lá dá pra trocar uma ideia um pouquinho melhor. Espero que vocês tenham gostado e até mais!